bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana e hoje nós vamos falar sobre manutenção da saúde. Livro 4, capítulo 4, turma 7º ano, página 48 a 61. Os principais conteúdos que você vai ver são vacina, imunização, soro, saúde, saneamento básico. Saúde e doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, podemos definir saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente como ausência de doença ou enfermidade. Isso quer dizer que, quando nos sentimos bem, física e emocionalmente, no lugar em que vivemos e com as pessoas nos quais nos relacionamos, estamos saudáveis. É claro que esta é uma situação ideal. Como somos seres sociais, o nosso bem-estar não depende exclusivamente de nós mesmos, mas das relações que estabelecemos com os grupos com os quais convivemos. Dessa forma, a doença, uma infecção, por exemplo, pode ser resultado não só de um desequilíbrio exclusivamente pessoal, mas de desequilíbrios que ocorrem no meio físico, como, por exemplo, poluições do ar, do solo e da água, e social, como, exemplo, um ambiente escolar, familiar, profissional e outras, em que vivemos. Bom, as condições de saúde da população são avaliadas por meio de indicadores de saúde. E existem diversos tipos de indicadores de saúde que ajudam a avaliar a qualidade de vida de uma população. Muitas doenças consideradas um problema de saúde pública estão diretamente relacionadas à falta de acesso aos serviços de saneamento básico que visam a proteção do ambiente e a promoção da saúde. O saneamento envolve os serviços basicamente de água, manejo de resíduos sólidos e coleta e tratamento de esgoto. No Brasil, em algumas regiões, os serviços de saneamento ainda são precários e abrangem menos da metade da população, como pode ser observado nos mapas que seguem no livro de vocês, na página 48 e 49. Então, como vimos nos capítulos anteriores, a maioria das protooses e verminoses são transmitidas ou estão diretamente relacionadas à água. O contato com a água e o solo contaminados coloca a saúde em risco e afeta principalmente os grupos de indivíduos mais vulneráveis, como os idosos e as crianças. O acesso, portanto, aos serviços de saneamento contribui para diminuir a taxa de incidência de doenças e a taxa de mortalidade, que são também indicadores de saúde. Nas últimas aulas, nós aprendemos um pouco mais sobre os vírus, sobre a sua estrutura e como ele faz para infectar as células humanas. Bom, eu garanto que você já deve ter tido alguma doença causada por algum vírus, não é mesmo? Uma gripe, uma virose. E aí eu te pergunto, como é que você fez para mandar esse vírus embora do seu corpo? Como é que você fez para tratar essa doença? Você sabia que não existe um remédio específico para tratar o vírus? Ou para matar, aliás, o vírus? É isso mesmo. Bom, o seu corpo, ele mantém mecanismos próprios que defende de você contra o vírus. Bom, esses são chamados de mecanismo de defesa do corpo humano. Então, como eu te falei, não existe remédio contra o vírus. Não existe um remédio que mate os vírus. Bom, os remédios eles vão apenas amenizar os sintomas, tá, de uma doença. Por exemplo, quando pegamos uma gripe. Bom, eu tenho certeza que você já tomou algum remédio para gripe, não é? Mas esse remédio ele serve apenas para diminuir o sintoma da doença. Ele vai diminuir as dores no seu corpo, vai diminuir a sua febre, mas ele não vai matar o vírus, tá? Quem realmente vai matar o vírus e expulsar ele de dentro de nós é o nosso próprio corpo. Bom, o nosso próprio corpo, ele apresenta alguns mecanismos de defesa, tá? Esses mecanismos de defesa são os chamados de imunidade, tá? Bom, eu garanto que você já deve ter ouvido falar, né, nessa palavra.
A imunidade, então, é a proteção do nosso organismo. É como se fossem os nossos soldadinhos, tá? Eles nos defendem contra qualquer agente estranho que venha entrar dentro do nosso corpo, contra o vírus, bactérias ou qualquer outro agente infeccioso que venha nos fazer mal. Bom, antes de nós estudarmos sobre os mecanismos de defesa, é preciso que você entenda um pouquinho sobre a composição do sangue. Bom, sabe por quê? As células de defesa do nosso corpo, elas estão ali no nosso sangue. Então, vamos prestar atenção um pouco como é a composição desse sangue. Dá uma olhada nessa imagem que tem no slide de vocês. Bom, aqui está o nosso sangue. Então, esse sangue ele é composto pelo plasma, que é esse líquido amarelo aí que você está vendo aí. E além do plasma, o nosso sangue tem também uma composição celular, ou seja, ele é feito por vários tipos de células. Nós temos as plaquetas, nós temos os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, e nós temos as hemácias, ou também chamadas de glóbulos vermelhos. Então vamos ver qual é a função de cada uma dessas células do nosso sangue. Vamos lá. Olha só, os glóbulos vermelhos são esses pontinhos vermelhos que você está vendo aí na imagem, tá? Na imagem de cima e na imagem de baixo, tá? Ele é que dá pigmentação vermelha no nosso sangue e essas células têm a função de levar o oxigênio para todo o nosso corpo. Nós temos também as plaquetas. Bom, na imagem ela está representada pelas bolinhas roxas, como você está observando. E voltando. As plaquetas elas estão representadas pelas bolinhas amarelas. As plaquetas elas servem como proteção contra hemorragias. Então, elas fazem o estancamento desse tipo de sangramento. E por último, e mais importante, nós temos os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, tá? Bom, na imagem está representado aí, na imagem de vocês, por bolinhas brancas, tá? Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são as células de defesa do nosso sangue. São as células de defesa do nosso corpo. São eles que nos defendem contra vírus, bactérias ou toxinas. São eles nossos verdadeiros soldadinhos, falando assim. Vamos ver agora os mecanismos de barreiras de defesa do nosso corpo, tá? Primeiro de tudo, nós temos a nossa barreira física, tá? Nossos cílios, a nossa pele, os pelinhos que tem dentro do nosso nariz. Tudo isso são barreiras físicas que impedem que os agentes infecciosos entrem dentro do nosso corpo. Mas se algum agente estranho, algum vírus, tá, conseguir passar pelas primeiras barreiras de defesa e conseguir entrar dentro do nosso corpo, aí entra em ação a barreira celular, ou seja, vai entrar em ação as células de defesa do nosso corpo, tá? E você tá lembrado o nome das células de defesa? Bom, são glóbulos brancos ou leucócitos. Esses glóbulos brancos, eles vão atuar como verdadeiros soldados, colocando para fora do nosso corpo esse agente infeccioso, colocando para fora essa toxina. Bom, esses agentes de defesa que eu acabei de apresentar é o que forma a nossa imunidade. Eu acho que você já deve ter ouvido falar em imunidade alta e imunidade baixa, né? Eu tenho certeza que sim. Então vamos ver um pouco mais sobre esse tema. A imunidade baixa, ela pode ser percebida quando o corpo começa a apresentar alguns sinais que aí você percebe que os seus glóbulos brancos, eles não estão dando conta de combater as infecções, as doenças. Então isso quer dizer que eles estão em quantidade reduzida no teu corpo, tá? Esses sinais a gente começa a perceber quando a gente começa a ter um cansaço excessivo, quando você pega alguma infecção, alguma doença. Bom, quando isso começa a ser frequente. Então, falamos que a sua imunidade está baixa e que seus glóbulos brancos
tá? Que as suas células de defesa, elas estão em uma quantidade pequena, que não estão dando conta de manter o seu corpo saudável e longe desses agentes infecciosos. Bom, para manter nossa imunidade alta e manter o nosso corpo protegido, é preciso de alguns hábitos. Hábitos alimentares saudáveis, ter uma alimentação equilibrada, comer comida saudável, é preciso ter uma boa higiene, uma boa noite de sono e principalmente praticar atividades físicas. Então é isso. Agora, para fixarmos o assunto, resolva a atividade da página 53, questão 1, página 54, questão 2 e 3, página 59, questão 1, página 60, questão 2, 3, 4, página 61, questão 5, 6. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!